galera, tudo bom? Tiago aqui mais uma vez com vocês. Essa semana, né, nós não tivemos encontro no dia 25, por razão de força maior, a questão da merenda, a escola não teve encontro, e aí eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu ainda não tive encontro com as primeiras séries. Todas as aulas de arte estão acontecendo na quarta-feira, então eu pensei em fazer algo diferente aqui, delinear algumas informações para vocês, certo? Passar algumas informações, sobretudo acerca do nosso conteúdo, tá? O nosso livro didático, eu acho que vocês já receberam, né? É dividido em 6 módulos, cada módulo possui 6 capítulos, e aí para as primeiras séries nós vamos ficar com o primeiro e o segundo módulo, tá bom? O primeiro módulo, nós vamos estudar 3 capítulos no primeiro bimestre. No segundo bimestre, nós vamos estudar mais 3 capítulos. Aí, no terceiro bimestre, nós vamos para o módulo 2. E aí, estudamos mais 3 capítulos. E no quarto bimestre, nós estudamos mais 3 capítulos do módulo 2. E assim, nós vamos encerrar o nosso uso do livro didático em 2026. Acho que vocês já perceberam aí, já tiveram a oportunidade de folhear algumas páginas do livro, né? Se não fizeram isso, façam isso. O nosso livro ele é muito rico, né? Muito bem ilustrado. E aí eu queria começar, antes de mais nada, posicionando quais são os conteúdos que nós vamos estar vendo no primeiro bimestre. Temos algumas habilidades que são relacionadas diretamente com a música. Então nós vamos falar sobre parâmetros do som, né? Os parâmetros do som são aí as especificações do fenômeno físico que a gente chama ou conhece de por som, certo? Os parâmetros do som, gente, nada mais são do que as 4 características do som. Todo som, né, que ocorre, ele possui esses atributos. Qual seja esses atributos? Timbre, duração, intensidade e altura. A ordem não necessariamente é essa, tá? Timbre, duração, intensidade e altura. E aí eu queria introduzir um pouquinho sobre o que cada uma dessas nomenclaturas significa. O timbre é chamado de a cor do som. Poxa, metaforicamente você está chamando um som de cor. Por quê? Porque quando você pensa numa cor, você pensa em uma característica. Todo som que é emitido pela natureza, ele pode ser um ruído, né, que são considerados sons indesejáveis, ou pode ser também um som agradável. Por exemplo, o som de um piano. Um som de um piano não se parece com o som de um motor, com o som de uma fábrica. O som de um piano é muito característico. E o som de um violão também é muito característico. Então, esse som que nós ouvimos em determinado instrumento musical é o que a gente chama de timbre, certo? O timbre está presente em todos os sons que nós possamos ouvir, seja um som indesejado, que nós vamos chamar de ruído, ou seja um som agradável, por exemplo, o som de um determinado instrumento musical e por aí vai. E aí é o timbre que faz com que nós consigamos distinguir qual instrumento nós estamos ouvindo, certo? Ou qual pessoa está falando e por aí vai. Eu acho que vocês estão entendendo basicamente, né, qual seja a principal característica do timbre. Agora vamos passar para a questão da altura. A altura é um tipo de característica que está relacionada à onda sonora. Toda onda sonora, ela possui, fisicamente falando, ela possui ciclos, certo? Então, quanto menor o ciclo da onda, vamos supor que ela vibre uma vez por segundo. Essa é uma onda muito grave e imperceptível ao ouvido humano. Mas se ela vibrar 20 vezes por segundo, ela é um pouco mais aguda do que a onda anterior, que vibra só uma vez por segundo. Então, a ideia de altura está relacionada com baixo, médio e agudo, né? Sons graves, sons médios e sons agudos. Quando uma onda vibra poucas vezes por segundo, a gente percebe ela como sendo um som grave. E quando ela vibra muitas vezes por segundo, ela é percebida como um som agudo. Só que nosso ouvido ele possui uma extensão, né? Uma tessitura. Essa tessitura é exatamente o que vai caracterizar a altura dos sons que nós ouvimos.
o ouvido humano consegue ouvir entre 40 Hz e 20.000 kHz, né, no caso. E aí, vejam só a quantidade de números que está entre o número 40 e 20.000. São muitas nuances, né? São muitas gradações de tons ou de sons que nós podemos ouvir nessa tessitura entre 40 e 20.000. E aí, gente, esses 20.000 que eu estou falando é logo quando você é novo, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente pode ter problemas na audição que nos impedem de ouvir sons mais agudos, né? A própria idade, ela vai trazer essas limitações para a gente, então a gente precisa enxergar o nosso corpo como sendo um receptáculo que não é engessado, que não é parado. Ele vai mudando a sua característica de acordo com o tempo que a gente vai vivendo. Quando a gente nasce, né, se você tiver com o seu sistema auditivo funcionando perfeitamente, você vai poder ouvir sons entre 40 Hz, né, 40 vibrações por segundo, e 20.000 Hz, né, ou 20 kHz no caso. Essa audição ou essa percepção só vai acontecer se você não tiver perda auditiva, né, se você tiver nascido realmente com a capacidade plena de ouvir. Dito isso, acho que está explicado basicamente o que seja a altura. Então, quando sua mãe fala assim, baixa aí o som dessa televisão, essa altura que sua mãe fala, ela está se referindo a uma outra característica das propriedades do som, né? Que é a intensidade. Quando você fala em aumente o som da televisão, você na verdade está querendo dizer aumente a amplitude do som que eu estou ouvindo, seja da televisão, seja da voz, seja de um instrumento musical. Essa dinâmica, ela é constante, é o tempo todo. Agora mesmo eu estou falando aqui e a minha voz, ela vai emitir amplitudes mais fortes e até mais fracas. Então a amplitude, ela pode ser fraca, né? Eu posso falar mais baixinho, e ela pode ser muito forte, uma vez em que eu use a minha voz com mais força, né, para lançar essa potência sonora. A amplitude, então, está relacionada com a potência sonora, certo? Sons fortes, por exemplo, o som de um trovão, que é uma referência para a gente, é um som muito forte. O som de um trovão, diga-se de passagem, é um som grave, certo? Ele ocorre quando, por exemplo, um raio que ocorre na atmosfera, né? Ele viaja na velocidade da luz e aí esse pequeno raio, esse raio, né, que se desprende lá, ocorre na nuvem, ele rompe a barreira do som, né? A barreira do som ela é rompida com 1.240 km por hora, então qualquer objeto que se desloque acima dessa velocidade vai produzir o sonic boom, né? Que a gente conhece também por romper a barreira do som. No caso do trovão, é exatamente isso. Existem trovões que são mais fortes, outros que são mais fracos. E a gente pode explicar isso devido à questão da distância, certo? A amplitude de um trovão, ela pode ser sentida de acordo com a distância que o observador esteja, né? Ou que o ouvinte esteja do fenômeno. Quanto mais perto, maior vai ser a sua percepção em relação à questão do fenômeno em si. E para terminar, tem também a questão do tempo. O tempo, eu acho que é o mais fácil, né? É a característica mais fácil da gente aprender, porque o tempo está relacionado justamente com a duração com que o som existiu. Por exemplo, uma palma. Se eu bater uma palma ou estalar o dedo, estalei o dedo, vou supor, é um som muito curto, certo? Estalar o dedo é um som curto, mas se eu, por exemplo, fizer aqui uma nota com a minha voz, por exemplo, lá, esse som já foi bem mais duradouro do que o estalo. Então, essas são as propriedades do som, né? Na verdade, são o quê? Manifestações físicas que nosso ouvido consegue distinguir. Timbre é a característica do som, altura diz respeito à vibração das ondas sonoras, que podem ser graves, médias ou agudas, dentro de um determinado espectro que nós podemos enxergar, e também a intensidade está relacionada com a amplitude, né, que pode ser fraco, médio, forte, né, o som pode ser muito forte, e o tempo
é a duração. Então, fechou. Esse era o assunto que a gente ia abordar dentro do nosso primeiro encontro, né, que são as propriedades do som. Algo muito, muito tranquilo de se abstrair, de se aprender. A gente vai desenvolver também aulas de música relacionando o nosso corpo como um instrumento musical, certo? O nosso corpo ele pode ser percebido como um instrumento musical. E nós vamos, na próxima aula, falar também sobre a questão das famílias dos instrumentos musicais, né? Nós temos a família das cordas, temos a família dos metais, temos a família das madeiras, das percussões, temos os instrumentos eletrônicos, né, que são os mais novos instrumentos que foram inventados. Enfim, uma série de instrumentos que vocês vão poder identificar a partir de agora, não apenas visualmente falando, mas também pelo som, certo? Alguns instrumentos parecem ser óbvios, mas não são tão óbvios assim, tá? Em relação à questão das suas famílias. E vocês vão ver isso porque envolve questão cultural e histórica, certo? É uma questão histórica também. Por exemplo, a flauta, né? Por exemplo, a flauta, que é um instrumento muito antigo, muito primitivo, né? Ela tem aí aproximadamente 30 mil anos, até mais. As primeiras flautas foram criadas com madeira e com ossos de animais. E essas flautas, elas foram desenvolvidas pelo homem pré-histórico, né? Aquele período que compreende o desenvolvimento da escrita, a parte que o homem era nômade, né? O homem tinha uma vida completamente diferente dessa atual que nós temos hoje em dia. E aí, gente, a família dos instrumentos, ela também vai ser muito detalhada quando você pensa em outras culturas, né? Quando você pensa, por exemplo, nos instrumentos ocidentais, né? Que são o lado do hemisfério do globo onde nós estamos, e os instrumentos orientais, que possuem características diferentes, sonoridades diferentes, né? Sistemas de sons, tonalidades e subtons diferentes. Então a gente vai estar trabalhando bastante com a música, e aqueles alunos que não tiveram as suas habilidades desenvolvidas dentro do ensino fundamental 2, né, no nono ano, nos anos finais, nós vamos estar tentando resgatar essas habilidades com a recomposição de aprendizagem ou mesmo com o reforço desses conteúdos. Lembrando que eu fiz aqui esse vídeo para vocês, por quê? Porque nós tivemos uma situação, né, extraordinária, onde na quarta-feira, que é o dia que nós nos encontraríamos, não houve aula por razões maiores, certo? Faltou um suprimento da nossa alimentação e aí as aulas precisaram ser canceladas, e eu não achei justo que vocês ficassem mais uma semana sem ter um pouco da aula de arte que seria ministrada justamente nessa penúltima semana de abril. Dito isso, temos os slides também, tá? Que vão ser inseridos no Classroom. Cada turma de primeiro ano vai ter o seu Classroom, né? O primeiro ALOG, o primeiro ADM, vai ter o seu Classroom, que é a nossa sala digital, onde os slides dessa aula vão ser inseridos, tá? Esse vídeo provavelmente vai estar lá o link para vocês acessarem, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo na escola ou até pedir a minha ajuda pela internet, né? Se for o caso e eu puder responder, não estiver ocupado, eu não tenho problema nenhum em responder. Só peço que não puxem assunto depois de 6 horas da noite, porque realmente eu não vou estar disponível para essas questões pedagógicas. Mas é isso, gente. Eu sou Tiago, estou aqui para ajudar vocês, professor de arte, e espero ter ajudado um pouquinho, espero contar com vocês em sala de aula. Infelizmente, nossa primeira semana não foi presencial, mas eu não quis deixar de fazer esse momento, por isso gravei esse vídeo para vocês. Até lá, um abraço e fiquem bem.